Bom, gente, olá. Esse é o nosso segundo vídeo, né, referente ao capítulo de cartografia e orientação. E a temática desse vídeo é sobre os elementos, abordar os elementos e as ferramentas que compõem o mapa, para a gente conseguir interpretar melhor esse mapa e entender quais são suas características principais, né? Bom, então começando falando sobre esses elementos, né, o mapa é composto por diversos elementos que facilitam a sua comunicação. O que significa? Quando a gente vai representar um determinado espaço, uma determinada informação dentro de um espaço, a gente precisa achar a melhor forma de comunicar essa informação para facilitar o entendimento do nosso usuário, né? O usuário é a pessoa que vai ler e interpretar esse mapa. Alguns elementos que a gente pode utilizar são esses aqui, os principais, tá? O título, que diz respeito qual é a temática do mapa, né? A escala, que fala sobre o tamanho do território real em comparação com o tamanho da representação que a gente colocou no mapa. A legenda, que vai destrinchar para a gente a informação que a gente pretende passar dentro desse mapa. E as coordenadas, que falam sobre a localização. Aqui eu trouxe um exemplo, então, as coordenadas que falam sobre a localização do território que a gente pretende representar, né? Da área que a gente pretende representar. Então eu trouxe uma imagem para vocês darem uma olhada, que é um mapa que apresenta alguns desses elementos, né? Então ele tem aqui a escala, é o que a gente chama de escala gráfica. Ele tem as coordenadas aqui por fora e a legenda ainda explicando, né, qual é a informação que ele quer passar. E o que está faltando dentro desse mapa? O título, né? Bom, esse mapa ele foi feito por mim mesmo. Eu não coloquei o título propositalmente nesse mapa, porque na época que eu fiz ele, eu estava na graduação, ainda ia apresentar em uma pesquisa, então ele deveria caber dentro de um banner, e o banner já apresentava o título dele separadamente, então eu optei por não colocar o título dentro do mapa. Mas é importante que ele seja titulado sempre, né? Mesmo que separadamente, mas que depois você aborde essa temática dele. Então esses são os elementos principais do mapa, e eu vou explicar mais para frente nos próximos slides ainda porque cada um deles se refere. Começando com a escala, né, a escala é o que apresenta para a gente o tamanho da nossa área, né, da área que a gente está representando, e ela precisa ser calculada de alguma forma. Como a gente vai fazer esse cálculo, então? O primeiro passo é anotar os valores, né? Então vamos voltar de novo para o exemplo do mapa. Aqui a gente tem uma escala do tipo escala gráfica, tá? Ela apresenta esses valores para a gente. Cada marco desse é um valor, né? Então a gente tem 500, 1000 e 1500 metros. Além do zero, né? 0, 500, 1000 e 1500. O que isso significa? Que a cada bloco desse a gente percorreu dentro do mapa 1 centímetro. E no território real a gente teria percorrido 500 quilômetros, né? Porque a sua variação é de 500 em 500. Então a gente escolhe, então a gente seleciona esses valores, né? Anota esses valores para tentar entender qual é a variação que acontece dentro dele, no momento de elaborar o mapa, de criar uma escala. Para a gente entender como funciona a escala, basta a gente olhar então essa diferença nos valores, né, 500 e 500, e ver a cada ponto, né, que esse ponto normalmente corresponde a 1 centímetro. Eu diria que quase 100% dos casos é assim, acontece dessa forma. Então a gente chama esse mapa a gente chama essa escala, diz que essa escala é de 1 para 500 quilômetros, tá? Que é 1 centímetro, que é 1 centímetro percorrido dentro do mapa, corresponde a 500 quilômetros dentro da área real. Então, o que a gente fez ali? Foi encaixar nessa fórmula aqui, né? A escala é a distância Dzinho sobre Dzão, que significa justamente isso. É a distância, o Dzinho é a distância no mapa, que no caso 1 centímetro, e o Dzão, esse Dzão aqui, é a distância real que seria percorrida, no caso 500 quilômetros. Tá? Então assim a gente compõe a nossa escala. Normalmente vocês vão achar mais a escala numérica, né? Que é aquela que é 1, 2 pontinhos, e aí a distância real percorrida. 1 para 500 mil, 1 para 500 quilômetros, o que for. E aí sim, converter a unidade de medida solicitada. A gente vai
dependendo do que o exercício está pedindo, a gente vai converter para metros ou quilômetros, tá? O que for necessário. A gente vai fazer alguns exercícios sobre isso, né, durante as aulas e também na apostila, que vão facilitar um pouco mais esse entendimento de algumas questões dessas dentro da cartografia. Tá? Bom, então, uma outra ferramenta que a gente pode utilizar, tá, são os meridianos e os paralelos. Esses meridianos e paralelos são linhas, né, que dividem o globo em vários pedacinhos mesmo, como se fosse um jogo de batalha naval ou xadrez, né, para quem joga aí, para tentar localizar dentro do globo onde está a área. Tá? Então as nossas coordenadas elas são feitas no entorno disso. No caso dos meridianos, são várias divisões verticais, partindo do meridiano de Greenwich. A gente chama ele de cálculo de utiliza ele para cálculo de longitude, tá? Cálculo de longitude leste ou em direção a oeste, dependendo da área que a gente vai percorrer. Como ele é na horizontal, a cada vez que você se desloca para leste, ele fica positivo. Leste do ponto de referência, que é o meridiano de Greenwich. Então, a cada vez que a gente se desloca a leste de Greenwich, a gente aumenta o grau, certo? Então, o grau continua positivo, 0, 1, 2 e assim vai, até chegar ao 180, que é aqui o antimeridiano de Greenwich. A cada vez que a gente se desloca para o lado oposto, né, para o lado de longitude oeste, a gente diminui o grau e ele se torna negativo. Tá? Então seria menos 1, menos 2 e assim por diante até completar 180 graus. Tá? Dependendo, claro, dos países que se localizam de um lado ou do outro no meridiano de Greenwich. O caso dos paralelos é de uma forma muito parecida, né? Só que ele conta latitude. Então seria o quê? Basicamente para cima e para baixo. Né? Então, latitude norte, no caso ele vai para cima, na região acima da linha do Equador, ou latitude sul, caso essa área se localize abaixo da linha do Equador. Então, os países acima da linha do Equador, quanto mais acima, mais a gente aumenta essa quantidade, o número do grau, tá? E ele se torna positivo até chegar a 90 graus. Da mesma forma, considerando os países na latitude sul, né, do hemisfério sul, abaixo dessa linha do Equador, que é o nosso marco aqui dos paralelos, ele se torna negativo, então seria menos 1, menos 2, menos 3, tá? Até completar menos 90 graus, certo? Que seria 90 graus sul. A gente vai ver mais para frente ainda, né, como eu disse, alguns exercícios que vão facilitar o entendimento. Essa área é bastante um pouquinho complexa da gente entender a princípio, mas com os exercícios a gente consegue entender direitinho. Outra das ferramentas aqui, né, a rosa dos ventos, que aponta para a gente essas direções, esses sentidos, né, então norte, sul, leste e oeste. Tem ainda, são esses os pontos cardeais, tem ainda os pontos que são intermediários entre eles, né, como por exemplo o nordeste, o sudeste, o sudoeste e o noroeste, e ainda os outros pontos que são, por exemplo, nordeste, né, e todos esses pontos que a gente utiliza um pouco menos, mas que são intermediários ainda entre o norte e o nordeste, ou o nordeste e o leste. Cada um desses pontos ele auxilia a gente na localização, tá, também das áreas, fazendo uma associação com os paralelos e meridianos. Tá? E essa orientação, principalmente a do norte, ela é importantíssima para a gente posicionar ainda dentro dos nossos mapas, para que eles não fiquem sem orientação, a gente saiba sempre para onde fica o norte, vai ficar mais fácil de localizar essa área. E por fim ainda o fuso horário, tá? Que tem o fuso horário, ele é como se fosse uma divisão de meridianos, tá? Então ele é feito sempre aí na vertical, e a gente sabe que o fuso horário ele mostra aí a diferença do horário em determinadas localizações do globo. Então ele serve para separar os horários de ida e volta, né, e a duração de uma viagem. Ele serve para espacializar alguns pontos da viagem, para calcular a diferença de horário entre esses pontos e calcular a diferença entre a duração da viagem, né, e a diferença do horário entre os pontos.
Então aqui, ó, a gente vê um mapa dos fusos horários para tentar entender como ele funciona mais ou menos, né? Deixa eu aproximar aqui. Assim acredito que fique um pouco melhor, né? Então a gente parte dessa linha aqui, ó, que é a linha zero. Então da mesma forma como os meridianos, né? A cada vez que ele se desloca, que a gente se desloca para a direita, ou seja, sentido leste de um mapa, a gente aumenta 1 hora. E a cada vez que a gente se desloca sentido oeste, a gente diminui 1 hora, considerando. Então vamos fazer um exemplo aqui, só imaginar um exemplo como seria uma viagem, tá? Para a gente tentar entender um pouco melhor essa situação. Vamos imaginar que uma pessoa saia daqui do Brasil, tá? Com o fuso horário de Brasília, e percorra aí uma viagem até Paris, que está aqui nesse pontinho aqui. Vamos supor que a viagem dessa pessoa, o seu avião parta à meia-noite, tá? Em direção a a Londres. Então vamos calcular aqui quantos fusos a gente tem entre essas duas localidades. Então a gente tem um fuso, né? 2 fusos aqui, 3 e 4, por fim, para chegar em Londres. O que isso mostra para a gente? Que a gente tem uma diferença de 4 horas de viagem. Desculpa, tem uma distância de 4 horas, né, entre os fusos dessas localidades. Por quê? Se a gente for contar de Brasília para lá, né, então seria 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 4 aqui em Londres. Então, se é meia-noite em Brasília, em Londres seria 4 horas da manhã. Se é 4 horas da manhã em Londres, em Brasília, meia-noite. Tá? Então, tanto indo para a direita quanto para a esquerda, a diferença de fuso horários é essa, tá? 4 horas. Vamos supor que esse voo demore também 4 horas para chegar em Londres. Tá? Então a gente parte de Brasília à meia-noite, tá? E a gente demoraria 4 horas para chegar em Londres. Que horas a gente chegaria então nessa localidade? Vamos pensar um pouco. O horário de partida a diferença entre os dois horários é a mesma na partida entre as duas localidades. Então, se eu parto de Brasília à meia-noite, em Londres é como se eu partisse às 4 horas da manhã, certo? E aí eu demoro 1, 2, 3, 4 horas. Opa, cheguei em Londres. E que horas vai ser em Londres? Vai ser 4 horas? Não, né? Porque são 4 horas de viagem. Significa que em Brasília agora são 4 horas da manhã. Então em Londres vão ser essas 4 horas mais 4, ou seja, 8 horas da manhã. Né? Vamos tentar rever então? Meia-noite eu parto de Brasília. Percorro aqui 1, 2, 3. Opa, demorei 4 horas para chegar em Londres. Certo? Então em Brasília, se eu partir à meia-noite, mais as 4 horas que eu demorei, são 4 horas da manhã. Mas o tempo passou tanto aqui quanto em Londres, certo? Em Londres, quando eu parti, já eram 4 horas da manhã. Então, vou contar 4, 5, 6, 7, 8 horas da manhã é quando eu chego em Londres, certo? A gente vai fazer ainda mais para frente alguns exercícios que vão facilitar ainda mais o entendimento do fuso horário, que eu imagino que ele seja uma parte um pouco mais chatinha mesmo, certo? Então, ao longo das aulas a gente vai conversando um pouco melhor.